Outubro é o mês que o mundo veste rosa para lembrar a população sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. Mas hoje a gente quer ir além da cor, né? A gente quer entender qual é o verdadeiro papel das empresas nesse processo da saúde da mulher e como que as empresas podem ser parceiras reais e não apenas protagonistas em ações de marketing. Hoje estamos aqui com a Alana Azevedo, fundadora e CEO da Amora, uma consultoria que integra pessoas, comunidades e empresas, associando habilidades e competências humanas às necessidades dos negócios para acelerar resultados. Alana, bem-vinda. Conta um pouco pra gente sobre a Amora. Ai, Fernanda, obrigada. Estou super feliz pelo convite. Primeiro, eu quero agradecer muito estar aqui, ajudando vocês nesse diálogo tão importante, tão profundo, que é o Outubro Rosa e a saúde da mulher, né, na sociedade e como as empresas podem participar disso, né? E aí, me apresentando, como você falou, sou a Alana Azevedo. Eu sou formada em psicologia e trabalho há mais de 20 anos com RH. Tem um papel executivo nas empresas e a Amora é a minha consultoria agora que presta serviços de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, olha toda a cadeia de RH e auxilia as empresas com isso. Né, com esses serviços de treinamento, desenvolvimento de pessoas, de recrutamento. A gente também tem serviços de recolocação profissional para as pessoas que estão em busca de uma transição de carreira, de se recolocar no mercado. A gente também tem esse serviço aqui dentro. Mas a ideia aqui hoje é usar toda essa experiência executiva que eu trago nas empresas para discutir um pouco como as empresas podem ser ferramentas sociais na ajuda da saúde da mulher, principalmente, né, no mês de outubro e para além do marketing. Acho que é disso que a gente vai tratar muito aqui, né? O INCA, né? Segundo o INCA, o câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres e é a doença que mais mata mulheres no Brasil hoje, né? Cerca de 25% dos novos casos todos os anos. A estimativa é de 66 mil novos casos por ano no país. E o mais importante, quando é diagnosticado precocemente, as chances de cura chegam a 95%. Mesmo com esses números, muita gente ainda não faz os exames de rotina, não é mesmo? É verdade. Dado aqui que eu também peguei, é que apenas 40% das mulheres fazem mamografia regularmente. A gente sabe a importância da mamografia na prevenção, descobrindo rápido, como você acabou de falar, descobrindo precocemente 95% dos casos têm cuidados, né, conseguem uma recuperação, né? E aí a gente fica pensando no papel da empresa nesse cenário todo, né? A maioria das empresas hoje oferece planos de saúde como um benefício até muito valorizado pelas pessoas, está entre os três mais valorizados. Geralmente é remuneração, plano de saúde está entre os benefícios que as pessoas mais gostam e alimentação, né? É, e aí, quando a gente pensa nesse contexto, né, a empresa oferece plano de saúde, mas é importante que a empresa precise ir além, né? Os líderes, dando condições para essas mulheres, tanto abertura de diálogos, né, quanto espaços de tempo, para que elas tenham esse tempo para poder cuidar da sua saúde. Quantas vezes a gente já não vê mulher que está tão atarefada com o trabalho que mal consegue, trabalho, casa, filho, né, essa rotina insana que a gente tem, que mal consegue tempo para ir ao médico fazer suas consultas, exames regulares. Então, é importante que a empresa tenha essa cultura do cuidado. Acho que isso que é mais importante. É importante que os benefícios sejam vistos para além dessa cadeia de oferecer para as pessoas, que elas possam usufruir deles. E para isso precisa ter uma conscientização, diálogos sobre o tema. É importante para que a mulher se sinta acolhida, respeitada e que possa usar esse tempo a seu favor de cuidar da sua saúde. Mas na prática, como que as empresas e os gestores podem ser parceiros das mulheres nesse caso da saúde? Legal. É importante. Bem, as empresas que oferecem planos de saúde já têm ali os seus check-ups normalmente cobertos, né? Mas existem alguns incentivos que a empresa pode dar. Por exemplo, no mês de outubro, que é o mês de prevenção ao câncer de mama, muita empresa também associa o plano de saúde a uma coparticipação. Isentar a coparticipação, por exemplo, para as mulheres que façam esse exame. É uma forma de incentivar que esse público vá usar esse mês para poder cuidar da sua saúde, né? Também é importante pensar na flexibilidade do horário de trabalho, né, para poder tirar esse tempo para cuidar, para fazer seus exames, campanhas internas informativas para que as mulheres não só discutam o tema da saúde de forma mais ampla, mas se sintam que o ambiente é acolhedor para esse autocuidado, né? A gente vê essa prevenção como uma parte de um autocuidado que é maior,
Então, as empresas que falam disso, que têm isso na cultura, tendem a levar as mulheres a terem mais cuidado com a sua saúde, né? Tem a parte também que é importante dos líderes serem acolhedores, né? Que entendam esse momento da mulher e que deem esse tempo para ela se cuidar. Por incrível que pareça, a gente está falando de algo que parece óbvio, mas muitos líderes veem com maus olhos, né? Ah, tá se ausentando do horário de trabalho, por que não vai em outro horário? É o que dá para encaixar, né? A gente sabe, ainda mais com planos de saúde, nem sempre a gente pode escolher o melhor horário, porque você fica na marcação, que não depende só de você, depende Com certeza. de um espaço na agenda lá do plano de saúde. Então, é importante também a conscientização do líder, esse acolhimento desse espaço de cuidado. Ou seja, a gente está falando de transformar cuidado em cultura e não em ações pontuais, não é isso? É isso, Fê, você falou a palavra certa. É cultura, né? Uma empresa que tem uma cultura de cuidado com seu colaborador, né? De cuidado com as pessoas, de respeito, de acolhimento, isso vai perpassar em todas as relações, né? Inclusive na relação de autocuidado, de cuidado com a saúde, né? Então, é muito importante que as empresas tragam, sim, esse tema para sua pauta, né? A gente, às vezes, fica pensando assim, um exemplo, né? Muitas empresas prezam, né, um olhar atencioso com o cliente, né? Com seu cliente. O acolhimento do cliente, um bom atendimento. Mas pensa, quando o próprio colaborador não sente esse ambiente para si, né, um acolhimento, um respeito, como que eu consigo transacionar isso para um lado de cuidado com o meu cliente? Então, ver a cultura passa nesse lugar, de olhar como um todo. Então, se eu prezo um olhar atento ao meu cliente, eu preciso ter um olhar atento ao meu colaborador. Eu preciso saber se a minha colaboradora, né, está cuidando da sua saúde, está tendo espaço de tempo para poder cuidar da sua saúde e as condições propícias para isso, né? E isso vai passar pela empresa como um todo. Então, acho que fica aqui a dica, né, para as empresas colocarem esses aspectos na cultura. Não dá para você querer que o seu colaborador tenha uma posição com o cliente se você, como empresa, tem outra com o seu colaborador. Com certeza. Falando agora da parte legal, o que a empresa é obrigada a fazer quando uma funcionária ou um funcionário é diagnosticado com câncer? De modo objetivo, a lei vai dar proteção para essa mulher fazer tratamento. Ela vai ter o espaço para se ausentar que o médico recomendar, né? Que vai vir através de atestados para a empresa, e a empresa vai ter que, precisa, né, por lei, isentar a ausência dessa mulher. Em alguns casos, dependendo do tratamento, até é recomendável que essa mulher passe para o INSS, ou seja, se afaste das atividades laborais e ela tenha a garantia do emprego dela até 12 meses depois do seu retorno ao trabalho. Mas eu não queria parar aí, Fê, porque a gente sabe, é sabido da sociedade, não sou médica, como eu falei, mas é sabido da sociedade que o tratamento de câncer em geral, ele não dura um ano, né? Até ter a total remissão, tem um cuidado aí de 5 anos, mais ou menos, que é o que diz a estatística médica. Durante esse período, a gente pode pensar que já acabou a proteção legal do emprego dessa mulher. Mas tem também o que a gente tem que pensar como organização da reputação, né? Então, demitir uma colaboradora que ainda está nesse tratamento de remissão do câncer, que legalmente você pode até demitir, é importante ter um cuidado, porque a sua marca, hoje em dia a gente fala muito de marca empregadora, né? Como fica a sua marca empregadora, como fica a sua marca perante ao cliente? Hoje tudo é aberto, as pessoas falam, têm a liberdade de falar em suas redes, nas redes da empresa. Então, minimamente ruim a sua imagem ser associada a desligar uma colaboradora que, sem o devido respeito, não é que não possa. Digamos que a empresa está protegida pela lei, depois dos 12 meses ela até pode desligar essa colaboradora, mas pensar num plano para dar suporte para isso. Então, quem sabe deixar o plano de saúde, estender esse plano de saúde por um período maior para que ela consiga continuar o tratamento, porque a empresa pode até pensar assim, ela vai conseguir outro plano, mas outro plano não tem a mesma rede que ela já está se tratando. A gente sabe a importância da continuidade com os mesmos médicos, né, nos mesmos hospitais, não só pelo acolhimento, que aquela paciente já está acostumada com essa relação médico-paciente, mas também objetivamente porque aquele médico tem o histórico daquela mulher. Então, mesmo que ela possa ter outro plano de saúde, não é aquele, você não tem a garantia de que é aquele. Então, eu acho que é de bom tom, digamos assim, que no caso de necessitar, por algum motivo, a empresa demitiu uma mulher que já acabou a proteção legal dela, que pense um pouco
nesse cuidado de marca reputacional, né, no cuidado que aquela mulher ainda precisa ter ao longo dos anos. Então, quem sabe aí pelo menos deixar um plano de saúde, um suporte maior para essa mulher. Ou seja, cumprir a lei é o mínimo, né? Nosso desafio Exatamente. aqui é ir além, né? O que as empresas podem fazer indo além? A gente fala, a gente estava falando, né, da empatia corporativa, né, o que a gente fala. No final das contas, os negócios, as empresas estão ali pelo negócio, claro, a gente sabe disso, tem compromisso com o resultado, compromisso com o acionista, mas tem pessoas ali trabalhando, tem uma sociedade, tem um cliente envolvido. Então, pensar um pouco nessa empatia corporativa, de ver a sua empresa dentro de um ciclo maior, que é a sociedade que está inserido, né? Então, acho que isso é muito importante, sim. Ai, a gente está aprendendo bastante coisa aqui hoje, né, gente? Que legal. Tá super positivo esse bate-papo. E queria entender com você um pouco, quando essa mulher volta ao trabalho, o que as empresas podem fazer para facilitar esse recomeço e essa reintegração dessa mulher no ambiente de trabalho? Legal, muito importante essa pergunta, Fê, porque ela é comum, né? A gente do RH tem muitos líderes, sim, preocupados quando eles veem que um colaborador vai chegar de uma licença médica, até licença maternidade, eles costumam ir no RH tirar essa dúvida. Então, legal falar aqui para o público. Acho que primeiro é pensar num plano gradual de retorno, né? Imagina você chegar, você estava afastada ali por um longo período, enfrentando o emocional dessa pessoa, dessa mulher, fica muito abalado. Não é uma doença que mexe em vários aspectos com o emocional, não só pela questão objetiva de se tratar de um câncer que mexe com a cabeça de todo mundo, mas também mexe com a feminilidade, mexe com vários aspectos, né, muito intrínsecos ali do ser humano, emocionalmente, né? Então, pensar nesse retorno gradual, dando suporte, acolhimento. É legal ter um espaço de abertura, um espaço com a equipe, né? Trabalhar a equipe que vai receber essa colaboradora nova. É, não é incomum um relato, isso magoa muitas pessoas, muitas mulheres, de voltar e ser tratada com peninha, né? Do tipo, ai, tadinha, ela voltou, vamos cuidar. E não é isso que essa mulher precisa nesse momento, né? Ela precisa de acolhimento, sim, mas ela voltou para um ambiente de trabalho em que ela tem que ser, né, tratada como uma pessoa com uma condição diferente, mas uma pessoa que faz parte daquela rotina e não com uma peninha, né? Também, se possível, se o plano de saúde tiver, ou a empresa, agora a gente fala muito da NR1, dos cuidados socioemocionais, então suporte psicológico também é muito importante, até mesmo para a equipe, né? Palestras sobre o tema. Até gostei muito de uma iniciativa que você me mandou essa semana, Fê, do INCA Voluntário, que é levar para as empresas, né, o Pink Day, né? Isso, um Até pouco dessa conscientização. depois acho até legal você falar, porque é legal, porque nesse momento, um Pink Day da vida ajuda a levar profissionais competentes para poder falar sobre esse tema e deixar a empresa como um todo suportada para suportar esses casos, essas mulheres que estão voltando ou que possam vir a ter algum problema desse. Então, ações como essa, né, da empresa estar trazendo informação, cuidado, discussão, isso é muito importante. Não se falar sobre o tema é muito doloroso. Talvez mais doloroso do que ter que lidar com o problema é não falar sobre ele, né? Os danos emocionais são muito grandes. E é claro, acho que a última dica que eu deixaria aqui é um líder muito atento ao tema. E aí, mais uma vez, acho que um Pink Day, por exemplo, ajuda. E se você puder falar, eu acho legal, porque é uma iniciativa que eu amei. Inclusive, compartilhei nos meus grupos. Ah, é muito legal, uma iniciativa nossa esse ano, né, de levar um pouco mais. Todos os anos nós somos procurados por muitas empresas, né, que querem fazer algo relacionado ao tema. E aí, esse ano, a gente montou na prática um dia, não só para falar sobre câncer de mama, mas também para trazer um pouco de autocuidado para as mulheres e para os funcionários, né? Então, é um dia muito legal, onde a gente tem ações voltadas para essas mulheres, ações de relaxamento, ações de yoga, de massagem. Então, um dia realmente para ser um dia especial, para a gente falar sobre o assunto e também trazer um pouco de autocuidado para essas mulheres, né? Então, a gente pode levar diversas atividades, como atividades de relaxamento, yoga, palestras, ações de automaquiagem, ações de embelezamento também, para trazer um pouco mais também de leveza, né? Porque realmente o tema é bastante complicado de se levar e muitas vezes as pessoas não querem nem falar sobre isso, né?
E aí eu trago até um ponto delicado aqui que eu queria que você discutisse com a gente, porque muitas empresas nessa época fazem campanhas de Outubro Rosa, mas na prática elas demitem as funcionárias, né? Como que a gente consegue lidar com essa incoerência entre discurso e prática? Legal, Fê, você trazer isso, porque sim, acontece, né? A gente começou falando aqui de que a gente ia falar desse tema para além do marketing, né? Eu acho que quando a gente fala do Outubro Rosa, ficou uma marca muito marcante, uma data muito marcante, que empresas grandes, né? A gente vê lá nos Estados Unidos, então isso é fortíssimo. Você entra, as empresas estão literalmente vestidas de rosa, né? Não só a marca, mas todo o visual dela, os copos, os acessórios. A gente vê que isso é muito forte nos Estados Unidos, e o Brasil cada vez mais tem sido uma marca forte. E é importante, sim, pensar nesse tema do ponto de vista de conscientização, colocar ali uma empresa que está colaborativamente falando sobre o tema e alertando sobre o tema. Mas que isso vá para além dessa ação de marketing, né? Tem uma expressão que eu vi há pouco tempo que fala de marketing sem alma. E essa seria uma ação de marketing sem alma se você não está atento às questões internas que você tem, né? As colaboradoras que estão em processo de tratamento, que são desligadas nesse processo, até mesmo, acredite, rompendo o processo legal que existe aí. E aí essa mulher vai ter que ir na justiça. Claro que a justiça vai reverter esse caso e é líquido e certo. Nenhum juiz não vai dar esse caso, né? Vai dar contra. Mas essa mulher passa por um desgaste, né? Num momento difícil. Uma coisa a mais a se preocupar, né? Exato, que é outra coisa super importante, que é o emprego, né? Que para muitas mulheres está associada à sua renda, à sua dignidade. Então, além de lutar pela vida, tem que lutar pela sua dignidade, sabe? Pelo acesso ao tratamento, pelo seu salário, né? Então, a empresa tem que pensar que se ela está realmente, né, engajada no tema, está se vestindo a sua marca de rosa e tratando desse tema, que isso perpasse também nas suas ações internas, né? De cuidado, de ações com as mulheres, as pessoas que estão em tratamento de câncer. É o que a gente falou aqui no começo. Claro que tem relação objetiva de trabalho, a lei protege isso? Tem, mas tem a sua marca reputacional também, tem a sua marca empregadora. Então é importante estar atento a esse tema, porque hoje em dia as pessoas estão muito atentas a isso, os colaboradores. Então, quando você trabalha uma vaga hoje, você tem as pessoas perguntando como a empresa trata de temas sensíveis, como que ela cuida de temas que são relevantes para a sociedade. E esse é um tema muito relevante. A gente cada vez mais fala da inclusão da mulher no mercado de trabalho, né, sobre uma equidade nessa relação. E salários dignos, né? Salários dignos. Então, essa é mais uma relação que vai entrar nessa conta, né? Que a gente precisa pensar e fazer. Assim como o homem tem as suas nuances, os seus cuidados de saúde, a mulher também tem as suas, né? Então, é importante que isso vá para além do marketing, para isso gerar credibilidade no mercado. Senão, você fica sem credibilidade. Para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as empresas que querem agir de forma mais responsável nesse Outubro Rosa. Legal, Fê. Acho que primeiro, como a gente falou aqui, é importante que a empresa se atente à cultura. Acho que cultura é tudo. E pense na sua cultura, que o colaborador está ali dentro, né? A cultura não é da porta para fora. Aliás, ela é o contrário, né? Ela é da porta para dentro. Então, se a gente tem uma relação com o mercado de sustentabilidade, né, de ações de compromisso com a sociedade, de foco no cliente, é importante que a gente também olhe o nosso colaborador com esse mesmo cuidado, com esse mesmo carinho, né, que a gente tem para fora. Porque, afinal de contas, são eles que vão tratar, eles são o nosso contato, né? O colaborador é o nosso contato da empresa com o mundo exterior, com os fornecedores, com os clientes, né, com quem a gente tem no entorno. Então, acho que é importante ter, e a gente acabou de falar aqui, de cada vez mais uma sociedade que preza pela inclusão e respeito da mulher no mercado de trabalho. Então, espaços de discussão sobre o tema, de saúde, né, de como a mulher está naquele espaço de trabalho, é muito importante. Que bom. Então, gente, eu quero agradecer aqui a Alana Azevedo, a Amora, né, que trouxe esse tema tão inspirador para a gente, falar um pouquinho sobre como as empresas podem lidar na prática com o Outubro Rosa, com mulheres que são acometidas pelo câncer de mama, e dizer, mais uma vez, que informação de qualidade
informação de qualidade, diagnóstico precoce salvam vidas. E, trazendo aqui um pouco da fala da Alana, empatia muda culturas. Então, acho que está aí, acho que todo gestor precisava ver esse nosso bate-papo. Quero te agradecer muito, Alana, foi muito enriquecedor para a gente saber um pouquinho mais desse mundo empresarial. Ah, legal. Muito obrigada, Fê. Muito obrigada ao Inca Voluntário também pelo convite. Espero ter ajudado com a reflexão aqui no tema. Obrigada, pessoal.